Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Levanta a tua mão direita e declare isso: eu já estou vivendo os melhores dias da minha vida. Só quem crê diga amém. Você pode sentar. Abra sua Bíblia no Salmos de número 27, o versículo 4. Quem está feliz? Salmos de número 27 e o versículo 4. Você pode acompanhar também aqui no telão. Salmos de número 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha... Boa noite, igreja. Graça e paz. Quero dizer para você que você está na igreja mais avivada do Vale do Itajaí. E que aqui não é proibido dar glória a Deus, não é proibido gritar aleluia, não é proibido dizer amém. Salmos 27, verso 4. Vamos começar tudo de novo, rebobina a fita. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os domingos. Não é assim? Que eu possa viver na casa do Senhor toda quinta profética. Só nas santas ceias. Todos. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Buscar a sua orientação aonde, igreja? No seu templo. Eu começo hoje uma série de mensagens que eu quero intitular como Impulso. Qual é o tema, igreja? Impulso. Durante algumas semanas nós vamos falar sobre esse tema aqui. Impulso. Por quê? Porque é algo que Deus falou muito forte ao meu coração nos últimos dias. E se você parar para pensar, você vai ver que muitas coisas acontecem exatamente por causa dessa palavra. Muitas coisas funcionam por causa de um impulso. Um avião, ele consome praticamente 60% do seu combustível no impulso de decolagem. E depois ele segue a viagem com um consumo menor de combustível. Mas tem que ter um impulso, senão ele não vai sair da plataforma. Um moinho de vento, ele precisa de impulso para poder começar a girar. Uma bola de basquetebol lançada no aro tem que ter um impulso, tem que haver força para que ela consiga chegar ao seu objetivo. Olhem para mim, uma flecha lançada, ela está na inércia, parada, ela tem que ser puxada e sofrer um impulso para que ela possa alcançar o alvo. E por que não falar das redes sociais? Para que você tenha poder de engajamento, para que você viralize, eles pedem o quê? Impulsionamento. As coisas acontecem através de impulso, é uma palavra muito conhecida hoje no nosso meio, na nossa geração. E eu lembrei, pastor Patrick, da casa da minha avó, que lá tinha também uma cadeira de balanço. E essa cadeira, ela ficava se movimentando o dia inteiro. Você acredita nisso? Não. Claro que não, porque ela não ficava se movimentando o dia inteiro. Ela estava ali parada. Mas quando eu e meu irmão chegávamos na casa da minha avó, ela sofria o impulso. Então, pequenininhos, nós sentávamos na cadeira, o irmão vinha, empurrava um pouquinho e nós começávamos a balançar, que às vezes até quase que aquela cadeira capotava. Por causa de quê? Por causa de quê, igreja? E da mesma maneira, se você quer seguir em frente, se você quer crescer, e eu sei que você quer, se você quer avançar, alcançar os teus objetivos, você vai precisar de... Você vai precisar de quê, igreja? E eu creio com todo o meu coração, e eu oro, e já declaro que esse mês de abril
será um mês de impulsionamento na vida de muita gente que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Diga: esse é o mês do maior impulsionamento da minha vida. Bate na mão do seu irmão, diga: não sei você, mas eu vou impulsionar. Posso ouvir um amém? Essa é uma verdade tão incrível, porque há muitas pessoas que estão aqui sentadas, como também já estiveram aqui há pouco no culto que nós tivemos anterior. Muitas pessoas dizem: pastor Rafael, eu preciso impulsionar, eu preciso de um impulso na minha vida espiritual. Eu sou religioso, eu conheço a religião, mas eu não conheço Deus. Eu sei os rituais da religião, eu sei que tem que orar, eu sei que tem que fazer, mas eu não faço. Então muitas pessoas precisam desse impulso na sua vida espiritual. Outros precisam de um impulso na sua vocação, no seu chamado, na sua missão. Por favor, não acenda e desliga essas luzes. Isso tira a atenção das pessoas. Até a minha agora. Impulso. Você precisa entender que para a tua vida, para a tua vocação, para o teu chamado, para a tua missão, para o teu ministério, você tem que ter impulso. Para o teu relacionamento conjugal, para o seu casamento, é necessário ter impulso. E claro, na tua carreira, na tua profissão, nas tuas finanças, você precisa de impulso. Para o seu trabalho, para a sua empresa, para o seu trabalho como colaborador na empresa, você tem que ter impulso para poder trabalhar. Você tem que ter uma motivação, um motivo para a ação. E esse motivo para a ação é que é o impulso. E eu tenho uma boa notícia para alguém que veio aqui nesse culto hoje. Quantos querem nesse primeiro domingo do mês receber boas notícias? O impulso pode ser gerado. Você pode não estar impulsionado, você pode não estar nessa visão de impulso, mas isso pode ser gerado. Quem está me entendendo, diga amém. E nessa primeira mensagem eu já vou te dar bem claro uma definição de impulso. Impulso, o que é o impulso? Impulso é a força que nos empurra adiante, e é mais poderoso que a soma de todas as nossas estratégias, de todos os nossos recursos e talentos combinados. Eu pego o meu talento, os talentos que eu tenho, eu pego as minhas estratégias e todos os recursos que eu tenho, somando isso tudo, é menos do que o impulso. Alguém já disse certa vez que as pessoas de êxito, as pessoas que colecionam vitórias, são pessoas que trabalham 99% com transpiração e 1% só de inspiração. E essa transpiração exatamente é isso, é o impulso. Eu conheço muitas pessoas, e você também, e talvez seja você uma delas, que tem talentos, são pessoas inteligentes, são pessoas que você olha e diz: tem tudo para dar certo, e por que não dá? Por que não flui? Por que você olha a pessoa, ela tem recursos, ela tem talento, ela tem potencialidade, mas se resume ao que a vida dela? Uma vida fracassada, uma vida que não alcança propósitos, não se concretizam as promessas, não tem resultados na vida dele. E esse é um dos fatores que exatamente acontece na vida dessas pessoas. A maioria dessas pessoas que eu relatei agora são pessoas que faltam essa palavrinha aqui, impulso. O que falta a elas, igreja? Impulso. Vai, fala isso com impulso. Qual é o que falta? Impulso. O talento pode fazer você vencer uma partida, mas o impulso diário vai levar você a vencer um campeonato. A estratégia pode te levar ao topo, mas o impulso diário faz você permanecer no topo. Preste muita atenção naquilo que eu estou te dizendo. Os recursos podem te dar a oportunidade de abrir um negócio, mas é o impulso diário que te ajuda a manter esse negócio um negócio de sucesso. O impulso é que faz vencedores continuarem sendo vencedores, que faz um atleta de alta performance continuar na alta performance, uma empresa continue prosperando, uma empresa continue crescendo, uma igreja continue crescendo. Quando se há
esse agente motivador que é o quê? O impulso. E Deus trouxe você aqui essa noite, nesse primeiro culto do mês de abril, para você receber uma palavra. E eu vou te dar fundamentos bíblicos, porque até aqui parece um coach falando. E já tem gente pensando, esse pastor é coach. É a teologia do coach, diabólico. Meu irmão, você tem que estudar um pouco mais, você fala do que você não conhece. É uma bênção coach, mas muito mais bênção que o coach é a palavra de Deus. E eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Quantos querem receber os princípios? Vou te dar aqui alguns exemplos bíblicos, de personagens bíblicos, para você ver como eles carregavam isso na sua vida, para ver como isso era presente na vida deles. O primeiro deles, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 8, versículo 13. Eles vão projetar aí para a gente ganhar tempo. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 13. Quem estava quinta no culto, eu até falei um pouquinho sobre esse texto aqui. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18 mil edomitas no Vale do Sal. Igreja, quantos Davi matou? Quantos? 18 mil edomitas, são sírios hoje. 18 mil sírios. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas, dominando os sírios. Falei aqui na quinta. E o Senhor, e é esse texto que eu quero que você guarde, o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele, aonde você for, Deus vai te dar vitórias. Davi então é o primeiro personagem que nos ensina a ter impulso. Davi é um exemplo na Bíblia de um homem que durante toda a sua vida teve impulso. Nós começamos a ler o texto de primeiro livro de profeta Samuel, capítulo 16, 17, você vai lendo, e você vai ver um crescente na vida de Davi. Davi primeiro mata um urso, depois ele mata um leão, e depois ele mata um gigante, e depois mata gigantes, e depois mata 18 mil homens em uma batalha, um exército inteiro. E isso fica claro, isso fica explícito que Davi tinha e tem impulso. Davi começa de menos para mais, de glória em glória, de brilho em brilho, de vitória em vitória. E eu estou convencido de que Deus quer dar impulso à tua vida. E é por isso que a Bíblia diz que a vida do crente é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando até chegar o dia perfeito. Quantos já viram a luz da aurora? A luz da aurora não é a sua vizinha, irmã. A aurora, quantos já viram o amanhecer? Ah, agora ficou mais claro. É a luz da aurora. A Bíblia diz que a vida de um cristão é assim, é como o amanhecer do dia. Eu estava no Paraná semana passada, e quando estávamos retornando de madrugada, 4, 5 da manhã, quando chegamos numa região aqui, um pouco mais próximo de Santa Catarina, começou a clarear o dia. E na hora que começou lá no fundo assim, por trás das montanhas, você começava a ver aquela penumbra que vai começar a clarear. E eu lembro que o Rafael, meu filho, disse: filho, olha só que lindo, daqui a pouco nós vamos pegar a luz da aurora. E aí meu filho perguntou: o que é a luz da aurora, pai? Eu disse: é o amanhecer do dia, filho, nós vamos ver daqui a pouco. E de repente, realmente apareceu o sol. Primeiro a luz que vai clareando, vai tirando toda a treva, toda a noite, vai aparecendo aquela luz linda, maravilhosa, até de repente aparecer aquela bola de fogo, o calor vem, que coisa linda. E a Bíblia diz que assim é a tua vida. Pode estar numa escuridão, mas calma, porque daqui a pouco você já vai começar a ver uma penumbra, daqui a pouco você já vai começar a ver a luz, e daqui a pouco você já está brilhando em nome de Jesus. Eu pensei que alguém ia se alegrar com isso. Prepare-se, remanescentes, para um tempo de impulso. Eu profetizo que tem muita gente que a partir dessa noite vai sair do menos para o mais, vai brilhar de brilho em brilho, de glória em glória e de vitória em vitória em nome de Jesus. Davi é o primeiro personagem. O segundo personagem, Gênesis 39, você conhece, já ouviu falar, versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Quem estava com José? O Senhor. E ele lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. O segundo personagem quem é?
Vamos, igreja, quem é? José. E tudo que José realizava, a Bíblia diz que o Senhor o prosperava. José, ele é um outro personagem bíblico onde nós vemos claramente a força do impulso. Começou a administrar na casa de Potifar. Vai ser preso. Depois de ser preso dentro da cadeia, ele administra a cadeia. Meu irmão, quem é que vai dar a chave do cárcere para alguém que está preso? José. José está com a chave do cárcere na mão, preso dentro com outros prisioneiros, e ele com a chave na mão administrando tudo. Ele dirige o cárcere da cidade, e depois ele vai administrar o governo, o império do Egito. A vida de José é marcada sempre pela força do impulso, um crescimento contínuo. Agora, o que eu amo na vida de José é que ele passa por muitas situações difíceis. José, ele é vendido pelos seus irmãos, é traído por sua família, foi ofendido, foi esquecido, teve a sua reputação assassinada por uma calúnia, uma difamação da esposa do Potifar, que assediou aquele garoto, e ele disse não, porque ela queria, assediou ele para ter relação íntima com ele, e ele saiu correndo. É aí que a Bíblia diz, foge da aparência do mal. Ninguém sabe o seu limite não. O José sabia disso e saiu correndo. E aí a Bíblia diz o quê? Que essa mulher diz que foi ele que assediou ela. Virou ao contrário e ele vai para a cadeia. Mas apesar disso tudo, você vai ler e vai ver que a vida de José não parou. Mesmo na prisão, mesmo diante de situações desconfortáveis, mesmo diante de situações contrárias ao que ele tinha como projeto de Deus para a sua vida, como promessa de Deus para a sua vida, José não parou. Por quê? Porque na sua vida ele tinha impulso. O que ele tinha na vida dele, igreja? Impulso. Deixa eu profetizar na tua vida. Prepare-se, porque ninguém vai conseguir te parar. Tem 3 pessoas crendo, eu profetizo sobre esses. Em nome de Jesus, você não vai parar, porque na tua vida vai ter impulso todos os dias, em nome de Jesus. A história de José começou como? Dentro de um poço. Terminou aonde? Dentro de um palácio. Começou de forma negativa, terminou de forma positiva. Por quê? Pergunte, por quê, pastor? Vai mais, mas faça isso com impulso, vai. Porque o impulso nunca te deixa no lugar aonde te encontrou. Porque o impulso sempre faz com que a tua vida esteja em movimento. Então não importa como você está hoje, eu profetizo em nome de Jesus que Deus está te impulsionando neste lugar nessa noite, e eu creio de todo o meu coração que não encerra 2024 sem que você viva uma expansão, um crescimento, algo extraordinário em nome de Jesus. O impulso, ele é o combustível que vai levar você ao seu destino. Deus tem um destino para mim, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem uma promessa na minha vida, e o que vai fazer acontecer é o impulso, todos os dias, a força de vontade, o ânimo. O impulso é a gasolina que irá alimentar o seu propósito. Você não precisa de sorte, você precisa de mais impulso. Diga, eu preciso de mais impulso. Quando a história de Israel começa, ela inicia em Gênesis com um casal muito especial, Abraão e Sara, os dois em idade avançada. Para que eles pudessem viver a promessa que Deus deu a eles, eles precisavam de quê? Impulso. Ora, um homem de 90 anos, quem aqui tem 90? Deixa eu ver. Todo mundo procurando, né? Olha aqui, tem alguns que estão meio destruidinhos, mas vamos lá. Olha aqui para mim. Ia falar um negócio, mas deixa para lá. Não. Gilmar, olha aqui para mim. 90 anos ele tinha, a Sara tinha 75 mais ou menos. Meu irmão, para ter filho, você acha que é fácil?
Tem gente com 30 já está um pau da goiaba. Verdade. Imagina 90 anos, meu irmão. Deus disse, você vai ser pai. 90 anos ele tinha quando teve o filho. Haja impulso, hein? Você tem que... Não, você há de concordar comigo, irmão. Não tinha azulzinho, não tinha nada. Não sei se tinha uma planta no deserto lá que ele procurou. Não tinha. Tinha que ter o quê, igreja? Ele tem um filho. Depois a Bíblia diz que vai ter filhos, netos. E daqui a pouco ele tem uma tribo. Tem que ser impulsionado. E depois que ele tem uma tribo, ele vai ter quantas tribos? 12 tribos. E depois ele tem uma nação. Eita, homem impulsionado, hein? Bate na mão do seu irmão e diz assim para ele, tem que ser impulsionado. E o Abraão era impulsionado. E você sabe muito bem que o Egito, que as pragas, que Faraó, nem mesmo o deserto conseguiram parar o crescimento do povo de Israel. Por quê? Porque quando você tem impulso, você cresce em lugares onde outros não conseguem nem sobreviver. Quando você é impulsionado, quando você impulsiona todos os dias a tua vida, o teu propósito, você consegue crescer em lugares onde muitos não conseguem nem sobreviver. Por que algumas pessoas dizem, nossa, o meu negócio não dá certo, e o outro tem a mesma coisa e o dele vai, o dele prospera, o dele dá certo? Impulsos diferentes, comportamentos diferentes. Eu não sei se você entendeu, mas aonde outros não podem nem sequer sobreviver, você vai crescer, você vai florescer, você vai frutificar, você vai multiplicar, você vai expandir em nome de Jesus. Igreja, como você vai viver a partir de hoje? Vamos, me ajude a pregar. Igreja, como você vai viver a partir de hoje? Agora outro exemplo, eu já falei de quem? Davi. Eu já falei de quem? José. E a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja de Atos. A Bíblia diz que o Senhor disse aos discípulos o quê? Permaneçam em Jerusalém. A última ordenança de Jesus, comissão de Jesus foi, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, vai para o inferno. É isso que Jesus estava dizendo. Ele só foi um pouquinho mais cuidadoso na palavra, mas é isso que ele estava dizendo. Aí ele diz, permaneçam aqui. E aí vocês preguem para Judeia, para Samaria e depois nos confins da terra. Então antes de ir para uma missão lá na África, ganha a tua família para Jesus. Ganha a tua Jerusalém primeiro. Ganha os seus vizinhos primeiro. Ganha os seus amigos na escola primeiro. E depois vai ganhar os povos não alcançados também, não há nada de errado nisso. Agora, quando Jesus diz isso aos discípulos, ele vai partir. Mas antes de partir ainda ele diz o quê? Fiquem em Jerusalém, até que do alto recebam o poder de Deus, que seria o Espírito Santo, para se cumprir a palavra de Joel capítulo 2, que desceria sobre toda a carne o Espírito Santo. Os velhos passariam a sonhar e os jovens teriam visões. E eles permanecem dentro de uma sala, chamada de cenáculo, não mais do que 30 metros quadrados. Eu já estive lá, uma sala do tamanho de uma sala como essa ao lado aqui. Eu já estive algumas vezes naquele lugar. E lá eu sempre oro, lá é um lugar muito gostoso de estar. E quando eu chego lá eu sempre penso, nossa, 300 pessoas aqui dentro, devia estar uma muvuca aqui, porque realmente o espaço é pequeno, mas as pessoas estavam ali. E ficaram ali muitos dias, até que veio o Espírito Santo sobre eles. E quando o Espírito Santo veio, foi o selo daquilo que Deus falou. Agora saiam pregando o Evangelho. E eles saem. Pensem bem, eles começam em uma casa. Eles vão, Stephanie, eles estão em Jerusalém. A fama, o Evangelho percorre toda Jerusalém. Até o ponto de eles pegarem a região da Judeia, que não é uma cidade, é uma região. E depois eles vão para Samaria, ou seja, o Evangelho está sendo expandido por causa do quê? De uma palavra, sim, mas por causa do ânimo. Por causa do que, igreja? Por causa do quê?
do impulso daqueles homens. O que faz eu pregar o evangelho hoje aqui é um impulso. Você já vai entender onde que eu vou chegar. E assim era a igreja primitiva. E desde aquele tempo, e não vai passar, irmão, vamos ser caluniados, vamos ser difamados, vamos ser injuriados, vamos a vida inteira ouvir que pastor é ladrão, a vida inteira nós vamos ouvir isso é fato, isso desde os tempos de Cristo, pós-Cristo, sempre foi, sempre vai ser, mas a igreja não vai parar de crescer, a igreja vai continuar crescendo. O impulso fez com que aquele povo crescesse, fez com que aquele povo avançasse, e é isso que o impulso faz você avançar aonde outros param, faz você avançar aonde outros abandonam. A igreja começou em uma sala, um cenáculo, e agora o mundo inteiro, mais de 2000 anos depois, ouve falar desse Jesus que nós estamos te falando essa noite. Que coisa linda isso! Isso tudo por causa de um impulso. A nossa igreja, Remanescentes, começou há 13 anos, também numa sala de uma casa. 13 anos se passaram e nesse período de tempo o Senhor nos tirou da sala da casa e nos levou para um lugar público aqui da cidade, que durante a semana tinha baile de terceira idade, mas aos domingos tinha o nosso culto. O Senhor nos tirou daquele lugar, nos levou para um outro local, um pouco maior do que o local onde nós estávamos. E depois o Senhor nos tirou de lá e nos trouxe para cá. E o impulso que nós temos, somos impulsionados todos os dias a continuar essa obra. E muito em breve o Senhor vai nos levar para um lugar ainda maior. Sim, e muito maior. E não vai parar, porque Deus vai continuar agindo de acordo com o impulso que nós temos dentro do nosso coração. Agora, a pergunta mestre dessa noite é essa: como você pode ter impulso? Como que eu posso ser impulsionado? Como que eu posso ter essa vontade que o pastor está me falando? Eu vou te responder com os 3 versículos que nós lemos aqui. O primeiro, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14. Diz que o Senhor estava com Davi. Diga comigo, Deus estava. Segundo, o José. Gênesis 39, versículo 23. Porque o Senhor estava com José. E Atos dos Apóstolos, para a igreja primitiva, o poder, capítulo 11, versículo 21, anote, depois você lê. O poder de Deus, ou seja, a presença de Deus estava com eles. Então, qual é a maior fonte de impulso do universo? A presença do Senhor. Qual é a maior fonte de impulso do universo? A presença diga, a presença do Senhor é a maior fonte de impulso da minha vida. A presença do Senhor estava com Davi, e Deus dava vitórias aonde Davi estava. A presença de Deus estava com José, e tudo que José fazia, ele prosperava. A presença de Deus estava com a igreja primitiva, e aonde eles iam, eles cresciam. Aonde eles iam, multiplicava. Nada conseguia pará-los. Então a chave do impulso é a presença de Deus. Foi a presença de Deus na vida de Davi que fez com que ele matasse ursos. Por quê? Porque Deus estava com ele. Por que Davi matou leões, igreja? Porque Deus estava com ele. Por que Davi matou o gigante e depois gigantes? Porque Deus estava com ele. Por que Davi matou um exército inteiro de 18 mil homens que nós lemos, fora as outras batalhas? Porque Davi não teve derrotas em batalhas, porque Deus estava com ele. Davi teve vitórias aonde quer que ele estivesse. Por que, igreja? Porque Deus. O segredo da vitória de Davi não era outro fator, senão porque Deus estava com ele. O fator número 1 que impulsionava a vida de Davi era a presença era sua vida com Deus, era comunhão com Deus. E o mesmo acontece com José.
A Bíblia diz que Deus estava com José, e aonde José estava havia prosperidade. Aonde José foi, o Senhor estava com ele. José estava no poço, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Quem estava com ele? Ele sai do poço e ele é vendido como escravo. Quem está com ele, igreja? Ele é levado ao Egito, é colocado dentro de um cárcere. Quem está no cárcere com ele? Deus. Aonde José estava, Deus o fazia prosperar. Tiraram José da cadeia. Quem está com José? Deus. O José chega no palácio. Quem está com ele? Deus. Em qualquer lugar que José estava, Deus estava com ele e fazia-o prosperar. Então, ei, pega essa. O que vai fazer a diferença na tua vida não é aonde você está, mas é quem está contigo. Não é aonde você está, mas é quem está contigo. Ai, se eu morasse em São Paulo, minha empresa bombava. Vai bombar aqui em Timbó, em nome de Jesus. Vai bombar aonde você estiver. Se Deus estiver contigo, irmão, você pode estar escondido. Davi estava escondido cuidando das ovelhas do seu pai. Ninguém via esse garoto o dia inteiro. O profeta chegou na casa de Jessé e disse: chama aquele menino. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. José dentro de um buraco, os irmãos abandonaram ele, vai morrer lá dentro. Alguém estava com ele, Deus estava com ele e remove ele daquele lugar. Então para com essa ideia de que você prosperaria em outro lugar. Não, você prospera na terra que Deus te planta. Deus te plantou aqui, Deus vai te prosperar aqui. Você não precisa ir embora não. Ei, é resposta de Deus para alguém. Não precisa ir embora não. Fica aqui porque Deus vai te honrar a tua lealdade, vai honrar a tua vida e você vai prosperar neste lugar em nome de Jesus. Aí ainda você... Ai meu Deus, eu vou falar. O Espírito Santo falou no meu ouvido aqui agora. Ele não acreditou. Tá bom, o problema é teu. Vai, quebra a cara e depois você volta. Não acreditou. Ei, você acha que Deus ia trazer você de tão longe aqui para Timbó? Irmão, você nem sabia que existia essa cidade. Timbó, o que é Timbó? É cipó. É o nome de um cipó, já pensou? Se fosse o nome de alguém famoso da cidade, né? Qual é a cidade? Teixeira de Freitas. Qual que é a cidade? Assis Chateaubriand. Qual é a cidade? Timbó. Deus te trouxe aqui para Timbó e você está relutante em ficar aqui. Você tinha que vir nesse culto, irmão, porque isso aí é resposta para você, tá? Não é aonde você está, mas é quem está com você. Se Deus estiver contigo... Era para dar um pulo dessa cadeira. Deus vai te fazer prosperar no lugar aonde Ele te colocou em nome de Jesus. O povo da igreja primitiva avançavam, ganhavam pessoas, fizeram discípulos porque Deus estava com eles. Davi, Deus estava com ele. José, Deus estava com ele. Vamos lá. Davi prosperava porque Deus estava. José prosperava porque Deus estava com. A igreja primitiva prosperava porque Deus estava com. Qual é seu nome? Você vai prosperar porque Deus está contigo. Diga comigo, Davi prosperou porque Deus estava com ele. Diga com força, diga, José prosperou porque Deus estava com ele. A igreja primitiva prosperou porque Deus estava com eles. Agora é contigo. Não é eu vou prosperar, não. Você vai falar o nome. Vai, qual é o seu nome? Legal. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, qual é o seu nome? Davi prosperou porque Deus estava com ele. José prosperou porque Deus estava com ele. A igreja primitiva prosperou porque Deus estava com eles. Bate na mão do seu irmão e diga, você vai prosperar. Se Deus estiver contigo, você vai prosperar em nome de Jesus. Olhe para mim. Não é religião, irmãos. Não é religião. É Deus.
Não é religião. Porque tem gente que acha que fazendo aquelas oraçõezinhas decoradas que aprendeu na infância, na catequese, isso vai mudar a vida dele. Não vai. O que vai mudar a tua vida é vida com Deus. É por isso que o texto inicial que nós lemos nessa noite, Salmos de número 27, versículo 4, Davi foi enfático. E ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero estar na tua presença todos os dias da minha vida. Davi está dizendo: Senhor, tu és a minha prioridade. A minha prioridade não é minha empresa, minha prioridade não é meu trabalho, minha prioridade número 1 não é a minha família, a minha prioridade número 1 é Deus, não é religião, é Deus, Deus. Segundo vem a família, depois o trabalho. Inverteu, isso vai dar problema. Irmãos, Deus, Davi está dizendo: Senhor, tu és o número 1 da minha vida. O que eu mais quero, o que eu mais anseio, o que eu mais amo, Senhor, é passar tempo na tua presença. É Ele mesmo também que diz no Salmo 122, se não me falha a memória, onde que Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como você vem à igreja? Com um sorriso nos lábios. Olha para o irmão do seu lado, vê como ele está. Melhorou, né? Porque tem gente... eu vou falar. Tem gente que veio hoje aqui dizendo o quê? Eu vou, né? Fazer o quê? Tem que te levar, né? Quem vai te levar? Vou te levar depois. Vamos ver, né? Irmão, não pode ser assim. Sério. Eu falo isso porque eu te amo. No amor de Jesus. Faça como Davi. Que alegria, hoje tem culto. Hoje tem culto. Mas eu posso entrar na presença de Deus, pastor? Claro, tem que fazer isso. É isso mesmo que você tem que fazer. Mas além disso, a alegria de poder estar na casa do Senhor. Davi nos mostra nos Salmos que ele era um apaixonado pela presença de Deus. E Davi dizia assim, Senhor, que eu possa ir só no domingo na tua casa, Senhor, me deixa. É assim? Ou então Davi diz assim, Senhor, quando as coisas estiverem ruins na minha vida, aí eu vou na tua presença. É assim que ele fala? Não é assim? Tem certeza? Tem certeza que Davi não orava e dizia, Senhor, quando eu estiver muito triste porque eu perdi o negócio, Senhor, aí eu quero entrar na tua presença. Mas só quando eu estiver bem triste. Senhor, quando meu casamento estiver em crise, aí eu quero ir para a igreja. Senhor, quando eu tiver dodói, aí eu quero ir para a igreja. Foi assim que Davi falou, igreja? Não é assim que a tua Bíblia diz? Davi diz que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A melhor decisão que você pode ter é determinar no teu coração que em cada estação da tua vida, todos os meses do ano, todos os dias do mês, todas as semanas, todos os dias você vai andar de mãos dadas com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Você tem que dizer, Deus, tu és a minha prioridade. Deus, tu és o número 1 da minha vida. Senhor, é o Senhor que move a minha história. O próprio Senhor Jesus, antes de operar milagres, Jesus Cristo, antes mesmo de fazer qualquer coisa no seu ministério, antes de ressuscitar Lázaro, antes de curar os enfermos, os paralíticos, os cegos, antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus, muito antes de andar sobre as águas, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Ter tempo de relacionamento com o Pai. A Bíblia diz que quando ele é batizado nas águas, em seguida ao batismo, ele é levado pelo Espírito do Senhor para ser tentado pelo tentador no monte da tentação. Mateus capítulo 4.
E lá você conhece a história. Ele fica 40 dias orando e jejuando. Para quê? Para impulsioná-lo para o seu ministério chamado que Deus tinha para a vida dele. Irmão, 40 dias orando e jejuando empurrou Jesus para 3 anos e meio de ministério. Agora, Jesus não orou só esses 40 dias e viveu servindo 3 anos e meio só com aquela oração, não. Jesus todos os dias, como era de costume, a Bíblia diz, ele tinha tempo de relacionamento com Deus. Eu estou falando de Jesus, imagina nós. Se Jesus precisava disso, se Jesus está nos ensinando isso, imagine nós, com a nossa natureza pecaminosa que nos empurra para fazer as coisas erradas. Então Jesus está nos ensinando isso e mais. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim, eu nele, dá muito frutos, e sem mim nada podeis fazer. Se Deus está contigo, se Deus está ao teu lado, você pode até não ter talentos, você pode até não ter estratégias e nem mesmo recursos, mas se Deus está contigo, se o Senhor é por nós, fica de pé e diga: ninguém será contra nós. Posso ouvir um amém? Amém. Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. Eu quero orar. Nós temos um tempo hoje. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui no culto e que precisam de um impulsionamento em uma área da sua vida. Você diz assim: pastor Rafael, as minhas finanças não fluem. Tá, primeiro, você cumpre o que a palavra de Deus ensina sobre finanças? O que ensina, pastor? Diz-me oferta, senão não adianta nem orar. Tá bom, então vamos, outra oração, outra. Tá, vamos lá. Casamento, você faz sua parte? Você, como homem, é carinhoso com a sua esposa? A mulher que tem um coração que é o ouvido, então ela precisa ouvir as coisas. Você elogia ela, você faz isso, homem? Faço. Ok, você faz sua parte e Deus vai te impulsionar. Ou seja, tudo aquilo que nas nossas mãos vierem para serem feitas, a Bíblia diz que nós temos que fazer com todas as nossas forças. Mas mesmo fazendo com todas as nossas forças, nós precisamos de um impulsionamento do Espírito Santo. E hoje eu quero orar por pessoas que estão em uma fase, em alguma área da vida, que parece que não vira a chave. Você se esforça, você se dedica, você paga o preço, você tem potencial, você tem talento, inteligência, sabedoria, mas a coisa não vira. É para essas pessoas, é com essas pessoas, melhor dizendo, que eu quero fazer uma oração muito especial em nome de Jesus.